Se alguém invadir um banco para assaltar, matar 2 pessoas e levar apenas do dinheiro do banco, haverá um crime de latrocínio ou 2 crimes de latrocínio? Imagina uma cena aqui. 3 assaltantes invadem um banco, levam 10 mil reais e na fuga trocam tiros com 3 policiais com a intenção de matá-los para assegurar a empreitada criminosa. Quantos crimes de latrocínio eles cometeram? 3 latrocínios? Um só? Se você respondeu 3, você está desatualizado e pode errar uma questão na prova. No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que o STJ mudou o seu entendimento sobre esse assunto no informativo 789, fazendo um overruling histórico para se adequar ao STF. Fica comigo até o final, porque o detalhe que diferencia o crime único do concurso de crimes é o que realmente cai nas provas. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, porque aqui toda quarta-feira você recebe as atualizações jurisprudenciais mais importantes e que vão cair na sua prova. Vamos então aqui no informativo jurisprudencial 1 para análise do informativo 789 do STJ, que teve como tese fixada que, subtraído num só patrimônio, a pluralidade de vítimas da violência não impede o reconhecimento de crime único de latrocínio. Agora vamos entender por que é que a Corte chegou a esse entendimento. Antigamente, o STJ entendia que se houvesse uma subtração, um patrimônio, mas 3 vítimas da violência, por exemplo, tentativas de homicídio, a gente teria o chamado concurso formal impróprio ou imperfeito. Diferentemente do concurso formal próprio ou perfeito, em que o agente, mediante uma única ação dos 2 ou mais resultados, sem que haja intenção específica de atingir uma pluralidade de crimes, ou seja, não há aqui desígnios autônomos, esse concurso formal imperfeito ou impróprio vai se caracterizar por uma unidade de ação também, mas aliada a uma pluralidade de desígnios, ou seja, dolos distintos do agente. A linha que vai dividir o concurso formal próprio do concurso formal impróprio vai ser sempre a presença ou a ausência desses desígnios autônomos ou intenções independentes em relação às mortes. Aqui o agente, por meio de uma só conduta, vai atuar com vontade deliberada, com dolo, para a obtenção de múltiplos resultados criminosos, atraindo para si, por força dessa parte final do artigo 70 do Código Penal, a regra do cúmulo material. Está aí na tela para vocês o artigo 70. A primeira parte fala do concurso formal próprio e a segunda parte fala do concurso formal impróprio. O legislador determinou, nessa parte final do artigo 70, a aplicação da regra do artigo anterior, ou seja, o artigo 69, que traz o concurso material de crimes, em que as penas são somadas, é o chamado cúmulo material. Então, se o indivíduo comete o crime, os crimes, na forma do concurso formal impróprio, ou seja, uma única ação e dolos diversos, ele vai responder com a soma das penas dos seus crimes, concurso formal impróprio. A lógica aqui é punir com mais severidade quem em uma só conduta vai planejar e querer alcançar resultados criminosos diversos. Imagine um indivíduo agora com a intenção de tirar a vida de um desafeto que está lá num restaurante. Ele dispara a arma de fogo, mas não tem perícia técnica para manejar armas de fogo, acerta o indivíduo que ele quer realmente matar, mas o mesmo disparo atinge também o garçom que estava ali do lado, que não tinha nada a ver com a história. Então, embora ele não tivesse a intenção de matar o garçom, acabou matando. Portanto, se ele não queria esse segundo resultado, nós teremos um erro na execução, a chamada aberratio ictus, e teremos a aplicação do concurso formal próprio, a regra aí da parte inicial do artigo 70. Aplica-se a ele a pena mais grave, ou se forem iguais, só uma delas aumentado, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Mas imagine agora que esse mesmo indivíduo quer matar o seu desafeto,
Vamos chamar o desafeto dele de João. João entra em um veículo e ele fala, olha, eu vou colocar uma bomba nesse carro. Só que ele sabe que ali dentro do veículo também estão Maria e Joãozinho, esposa e filho de João. E ele mesmo assim coloca a bomba. Portanto, com uma só ação, ele mata 3 pessoas. Perceba que ele tem dolo em relação a todos os indivíduos, porque ele sabe que a bomba vai ceifar a vida de todos. Nesses casos, teremos o concurso formal impróprio. Já que existem dolos diversos, as somas serão ali somadas. A chave aqui, pessoal, vai ser um elemento subjetivo. Qual é a intenção desse agente? Existe vontade dirigida a mais de um resultado? Então teremos a regra do cúmulo material. Se for uma ação só, concurso formal impróprio. Se forem várias ações em situações diversas, regra do artigo 69, concurso material de crimes. Tudo bem? Tomem cuidado aqui, porque a tese 15 da edição 51 da jurisprudência em teses do STJ dizia exatamente que se existissem no crime 2 mortos, teríamos 2 latrocínios, ainda que só um patrimônio fosse subtraído, mas essa tese foi superada. E aí a gente vai entender por que é que essa tese foi superada e qual foi o caso que definiu a superação dessa tese. Fiquem aí comigo na tela para vocês um fato concreto. 3 indivíduos, vamos chamá-los de Hugo, Diego e William, foram roubar uma agência do banco Sicredi. Armados, arsenal pesado, fuzil, etc., invadiram o banco, renderam todo mundo e conseguiram levar dali 10 mil reais. Então prestem atenção nisso aqui. 10 mil reais do banco Sicredi, desse único patrimônio. Na fuga, eles trocaram tiros com uma viatura em que havia 3 policiais militares. Descarregaram seus fuzis em direção dos policiais. Não acertaram os policiais, mas tentaram matar os policiais para garantir a empreitada criminosa. Notem que a perseguição só parou quando o carro desses indivíduos capotou. Para o Ministério Público era muito simples. A gente tinha aqui um único patrimônio lesado, o dinheiro do banco, e 3 vidas dos 3 policiais militares que quase foram ceifadas pela ação dos assaltantes. Então o Ministério Público denunciou os 3 por 3 crimes de latrocínio tentados. O juiz recebeu a denúncia e, após a instrução processual, condenou os 3 usando a regra do concurso formal impróprio, parte final do artigo 70. É um entendimento do STJ, perceberam? Então, na cabeça do juiz e na cabeça do STJ da época, se você tentou matar 3 pessoas, você praticou 3 crimes, ainda que o dono do patrimônio fosse apenas um. Mas esses réus recorreram. A defesa deles alegou que, no entendimento do STF, como o latrocínio é um crime contra o patrimônio, se temos um único patrimônio subtraído, independentemente do número de vítimas, haveria apenas um latrocínio. Isso acabou chegando no STJ através do agravo regimental, no agravo em recurso especial, e o tribunal decidiu que deveria alterar o seu entendimento para seguir a linha do STF. Vamos ver aqui para vocês. Aconteceu o chamado overruling. Então, essa mudança de entendimento do STJ para se alinhar à tese do STF, dominante no STF, se chama overruling. É uma técnica jurídica pela qual um precedente jurisprudencial é substituído por um outro entendimento. Ela vai ser aplicada quando acontece uma mudança nas circunstâncias fáticas, jurídicas, que existiam quando o entendimento foi estabelecido. Esse overruling ele pode ser expresso quando é feito uma declaração explícita da superação do precedente, ou implícito, quando o tribunal simplesmente deixa de aplicar o precedente sem uma declaração explícita em relação à sua superação. Isso é uma fundamentação interessante, principalmente para você levar para provas discursivas e provas orais. Então o STF já entendia há um tempo que se o patrimônio fosse único, como estamos falando de um crime contra o patrimônio,
ainda que houvesse pluralidade de vítimas, não haveria alteração na unidade do crime. Mas preste atenção aqui, porque esse ponto é um ponto de fundamentação importante para a sua prova. O número de vítimas não vai alterar o número de latrocínios, mas servirá para exasperar a pena base do indivíduo lá no artigo 59 do Código Penal. Então, no momento em que o juiz for individualizar a pena daquele latrocida, ele vai levar em consideração a quantidade de mortes ou de tentativas de homicídio que ocorreram durante a ação criminosa para elevar a pena base desse indivíduo. Então, ficamos assim, o STJ supera o seu entendimento, se alinha ao STF e agora para o STJ também, se ocorrer a subtração de apenas um patrimônio, ainda que haja diversas mortes ou tentativas de mortes, durante a tentativa de latrocínio ou latrocínio consumado, haverá um único latrocínio. Presta atenção aqui que essa parte final é uma parte em que eu vou abordar algumas possibilidades de pegadinha de concurso, tá? Lembrem-se, a linha que divide o concurso formal próprio do impróprio vai ser sempre a presença ou a ausência desses desígnios autônomos, dessas intenções independentes em relação às mortes. Portanto, se naquele assalto a banco que gerou o overruling do STJ, os indivíduos tivessem, além de roubado os 10 mil reais do Sicredi, também subtraído a arma do vigilante, o cenário mudaria. Porque teríamos dois patrimônios distintos, o dinheiro do banco e a arma da empresa terceirizada, sendo subtraídos. Teríamos aí dois crimes de latrocínio, se, obviamente, na fuga eles tivessem tentado matar os policiais. Mas não se esqueçam da súmula 610 do STF, que está ainda produzindo seus efeitos. O que vai nos dizer que o latrocínio se consuma com a morte, mesmo que a subtração não ocorra. O que manda na consumação ou não do latrocínio é a vida humana, mas o que manda na unidade do crime de latrocínio é a questão do patrimônio. Diz a súmula: há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Se esse roteiro aqui te ajudou, te esclareceu alguma coisa, clica aí no like. Se você ainda não segue, siga o canal e manda para aquele seu amigo que está na mesma estrada que você. Acompanhe as agendas do Direito Penal On. Segunda-feira, 19 horas, temos aula sobre o marco legal do combate ao crime organizado, toda a parte de direito material, com material de apoio, lá no link para você baixar gratuitamente. Tem também link para 30 questões sobre o marco do combate ao crime organizado, respondidas assertiva por assertiva. Está lá no Hotmart, apenas R$ 37,90, o preço de uma pizza, para você treinar aquilo que você aprendeu na teoria. Quartas-feiras, nossos encontros aqui no Informativo Jurisprudencial 1, e nas sextas, o Responda Comigo, em que a gente faz juntos uma questão discursiva de concurso e eu te explico como colocar a resposta para gabaritar na prova discursiva. Bons estudos para todos, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.